Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé Hamalehim. Estamos mais uma vez, queridos, ligados diretamente na internet para a transmissão da nossa Escola Bíblica Evangelho Genuíno. Aqui está o pastor Gerson, junto com demais alunos, para nós hoje, queridos, nós começarmos essa lista de estudos, essa maratona de estudos sobre o livro do profeta Zacarias, tá? Hoje nós vamos detalhar e vamos estudar sobre o capítulo 3 do profeta Zacarias, tá? Quero saudar todos os facebookanos com a paz do Senhor, que Deus abençoe, que a Shalom de Deus possa alcançar a todos e que você possa ser edificado através das verdades da palavra do Senhor. Capítulo 3 do profeta Zacarias diz assim, do versículo 1 até o versículo de número 5, tá? Nós vamos ler que diz assim: Ele me fez ver Josué como sumo sacerdote, que estava de pé diante do mensageiro de Adonai, né? O Malar, o mensageiro, o anjo, e o acusador que estava de pé à sua direita para acusá-lo. O mensageiro de Adonai disse ao acusador: que Adonai te reprima, acusador. Reprima-te, Adonai, que elegeu Jerusalém. Este não é por acaso um carvão tirado do fogo? Josué estava vestido de roupas sujas enquanto estava de pé diante do mensageiro. E ele falou aos que estavam de pé diante dele: tirai-lhe as vestes sujas e vestiu-o com vestes luxuosas. Colocai em sua cabeça um turbante puro. Colocaram um turbante puro em sua cabeça e o vestiram com roupas limpas. O mensageiro de Adonai estava de pé. Ele disse: vê, tirei de ti a tua iniquidade. O capítulo número 3 de Malaquias, querido, ele trata muito sobre a visão mitológica, né, de Rassatã. Aqui a palavra hebraica, tá? Aqui ela está bem traduzida como acusador ou adversário. Como você pode estar vendo aqui atrás, a palavra Rassatã ou Satã significa adversário no hebraico. E com o passar do tempo, esta palavra foi ganhando a personificação através de inserções de texto, más interpretações, aonde que se chegou após o exílio com o auxílio e a influência dos persas, que é o zoroatrismo, que, querido, se você olhar no quadro aqui, você vai ver esse símbolo, né, que simboliza o bem e o mal, aonde se cria o dualismo, que é, querido, a força do bem contra o mal. E isso é uma invencionice, isso não existe. Ninguém pode medir força com Deus, porque Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Não existe medir força. Todos os espíritos, tanto, querido, maus ou bons, todos vêm da parte de Deus e todos cumprem o propósito para o qual Deus os criou e os instrui para o nosso benefício e para que os seus juízos sejam aplicados e a sua justiça seja manifestada sobre a face da terra. Vamos ver o contexto dessa visão. A quarta visão mostra o sumo sacerdote Josué acusado por quem? Por um adversário, o adversário, isto é, o acusador. Como se fosse um advogado de acusação numa corte celestial. Isso é absolvido. Ou seja, aqui nós não podemos ler esse capítulo de uma forma literal. Por quê? Porque ele é uma visão. Tá? Então é uma visão de uma corte celestial, onde está um anjo, está o sacerdote Josué e está, querido, também o anjo adversário, Rassatã. E nós vemos que era de suma importância para que o povo viesse se animar
para a reconstrução do templo e para que viesse eles estarem dentro da visão de Zacarias, que era animar o povo para a reconstrução do templo, eles acreditassem que Josué ele estava com as capacidades exigidas pela Torá para que ele pudesse ser o ministrador, ou seja, o sumo sacerdote do templo, para que o povo viesse acreditar que a bênção de Deus que vinha através do sacerdote poderia alcançar suas vidas, porque o povo de Israel estava muito desacreditado por causa da destruição, da calamidade que chegou naquela cidade, Jerusalém, através da destruição, que aconteceu na época do Império Babilônico. E quando Ciro Persa ele libera o povo para voltar, o povo estava totalmente desacreditado. Então aqui nós vemos que nessa visão Zacarias está incentivando o povo, dando força ao povo, para que o povo viesse a acreditar na restauração sacerdotal, que realmente o sacerdote teria esse acesso e teria as condições necessárias para exercer o seu cargo ali, querido, no tabernáculo, ou seja, no templo. Sua purificação subsequente significa a renovação dos serviços do templo, que fazem provisão para a purificação da comunidade. Então nós vemos já o trabalhar de Deus através de Zacarias para que eles viessem a se animar e a crer. Porque se o povo não acreditasse que o sacerdote estivesse dentro dos parâmetros da lei, eles não iriam, querido, aceitar, eles não iriam se colocar diante da sua religião, ou teriam alguma motivação para reconstruir o templo e para a crença no sacerdote Josué. Então nós vemos que o adversário aqui, que é muito mal traduzido, nós temos a Bíblia NGPS, corretamente traduz do hebraico Ha-Satã como o acusador, ou ao invés do comum mais errôneo, Satã, o adversário. É fundamental nós recordarmos que Proto-Zacarias, nós já vimos na aula passada que existe o Proto-Zacarias e o Deutero-Zacarias, tá? Nós temos do capítulo 1 até o capítulo de número 8 e 9, nós temos, querido, a ação do profeta Zacarias para a restauração do templo, reconstrução do templo, tá? E o pergaminho voador em Zacarias 5, ou seja, tudo que nós vamos ver agora são visões, tanto no capítulo 3, como no capítulo 2, como no capítulo 5, onde você vai ver até pergaminho voador, você vai ver figuras de linguagem na forma de cavalos, e não são elementos literais. A visão aqui pode ser tomada, não pode ser, querido, tomada literalmente. Se você pegar Zacarias e tentar transformar Zacarias em elementos literais, você vai começar a cair no grande erro de criar heresias em nome de Deus. Tá? A oposição aqui feita ao sumo sacerdote Josué, como representante do povo judeu e não ao Criador, se você olhar aqui, você vai ver que a oposição, ou seja, o adversário, ele não está sendo adversário de Deus, ele está sendo adversário de Josué e está sendo adversário do povo judeu, porque Deus queria que o templo fosse reconstruído para que Deus viesse abençoar a nação de Israel. E o adversário, Satã, o adversário, ele se coloca em oposição ao sacerdote, porque ele sabia que sem sacerdote, se o povo não acreditasse no sacerdote, não havia necessidade de reconstruir o templo, porque o que adiantava reconstruir o templo se não tivesse os sacerdotes para trabalhar no templo? Então era uma estratégia do adversário, tá? Que nós vamos dizer quem eram esses adversários, que não estão
em um contexto metafísico ou espiritual, de alguma entidade espiritual, né? Ou cramulhão, ou Satanás, o diabo, caça-culta, o que você pensar. Esse ser não existe. O que existe são espíritos bons e espíritos maus que estão sob o domínio e o governo de Deus, e acabou. É o que a Bíblia nos ensina. Quando nós olhamos, querido, para a passagem em Neemias, nós vamos ver quem eram os adversários do povo judeu, e estava sendo adversário do sacerdote Josué, estava sendo adversário de Zorobabel, e não queriam que o templo fosse reconstruído e que fosse restaurado a adoração através dos sacerdotes. Veja bem o que diz Neemias: logo que Sambalate soube que estavam reconstruindo a muralha, eclorizou-se e mostrou-se muito irritado, escarneceu dos judeus e exclamou diante de seus irmãos e diante da aristocracia de Samaria: que estão fazendo esses pobres judeus? Vão desistir, ou sacrificar, ou terminar num dia? Farão reviver estas pedras, tiradas de montões de escombros e já calcinadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: isso que eles estão construindo, se uma raposa subir aí, derrubará sua muralha de pedra. Ouve, ó Senhor, como somos desprezados. Faze recair seus insultos sobre sua cabeça. Entrega-os aos desprezos numa terra de escravidão. Não perdoe seu pecado e a sua iniquidade e o seu pecado não sejam cancelados diante de ti, pois ofenderam os construtores. Ora, reconstruímos a muralha que foi restaurada por completo até meia altura, e o povo trabalhava de bom coração. Quando Sambalate e Tobias, os árabe, os amonitas, os azotitas, souberam que as restaurações da muralha de Jerusalém iam adiante, que as brechas começavam a ser fechadas, ficaram muito irritados e juraram todos, uns aos outros, que viriam atacar Jerusalém e importunar. Invocamos então o nosso Senhor e, para proteger a cidade, estabelecemos contra eles um policiamento dia e noite. Os judeus, contudo, diziam: decai as forças dos carregadores, há escombros demais, jamais chegaremos a reerguer a muralha. E nossos inimigos declaravam: antes que saibam ou vejam qualquer coisa, surgiremos no meio deles, e então vamos massacrá-los e arrasar a obra. Aqui nós vemos, querido, dentro da visão do profeta Zacarias, eu estou com Malaquias porque eu estudei Malaquias essa semana, nós vemos que dentro do contexto do capítulo 1 até o capítulo 8 de Zacarias, nós vamos ver que o contexto está limitado a isso. A Zacarias levantar o povo, animar o povo para retornar para Jerusalém, reconstruir o templo, restabelecer o sacerdócio para voltar a sacrificar no templo. Então, quando nós vemos a visão de Zacarias, ele tendo a visão de um adversário que estava, querido, se opondo ao sacerdócio, nós temos que essa figura de linguagem não está no âmbito metafísico, ou seja, estava dentro do contexto físico, dentro do contexto que eles estavam vivendo. E quem é que estava se levantando contra o sacerdote Josué, Zorobabel e a reconstrução do templo? Nós tínhamos samaritanos, nós tínhamos os Tobias e Sambalate, os amonitas, nós tínhamos, querido, vários ali da região da época que não queriam que Jerusalém se reerguesse e que Israel viesse se erguer e que o templo fosse reconstruído, porque o templo sempre foi o ponto crucial da nação de Israel. Então os inimigos ali, o adversário, o Ra-Satã, que ali o profeta está falando para o povo, quem lesse na época um semita, um judeu, ele ia entender que o adversário ali, que não queria que o sacerdote Josué ganhasse
ganhasse a graça do povo, que ganhasse com o seu testemunho, com a sua vida, a aprovação do povo para ser sacerdote, esses adversários começavam a se levantar. E se levantar com o quê? Com acusações. Esse é o símbolo do acusador. Esse é o símbolo no capítulo 3, o contexto. Se você pegar o versículo e isolar e dizer, ó, aqui é o diabo, isso aí você pode fazer até no livro de Harry Potter, nas profecias de Nostradamus. Agora, se você pegar o contexto, você entender o contexto, entender o que o povo de Israel estava passando, o que o profeta Zacarias tinha como missão, que era animar o povo, nós vemos que Tobias, Sanbalate, Gésem, alguns persas, alguns samaritanos são o que representam esta visão de Malaquias, tá? O adversário aqui representado é aqueles que faziam oposição à reconstrução. Eram os próprios persas, os árabes, como eu falei, os amonitas e os samaritanos. Eles tentavam desanimar o povo de Israel de tal forma que eles zombavam, dizendo, olha, uma raposa vai subir em cima e vai derrubar, vocês são os fracos, vocês não vão conseguir. Então, querido, muitas vezes quando você recebe palavras de desânimo, palavras negativas, muitas vezes está vindo da parte do adversário, ou seja, aquele que é contra a sua felicidade, que é contra a sua prosperidade, que é contra a sua alegria, que é contra o seu sucesso. Nós temos hoje, nos dias que vivemos, vários Tobias e Sanbalates que muitas vezes são personificados na pessoa de Satanás. Mas Satanás simplesmente significa adversário. Se você acreditar que algum ser pode medir forças com Deus, você está descendo um degrau para cair na monolatria, e após isso você vai cair na idolatria, e você então vai criar dois seres, ou seja, um Deus do bem e um Deus do mal. A Bíblia só diz que existe um só Deus, e, querido, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, tá? Nós temos no nosso Facebook, nós temos aí mensagens que falam sobre, mais apuradamente, sobre o tema Ra-Satã, uma mitologia, uma mentira, um engano que a Bíblia não revela a nós dentro do estudo apurado das Escrituras. Cremos que as tradições construíram no decorrer das idades, querido, das épocas, construíram esse ser. Esse ser foi construído, querido, com um propósito, que é fortalecer a doutrina do medo, para que as pessoas viessem a servir a Deus e viessem a tentar comprar de Deus, através até de indulgências, que hoje muitas igrejas evangélicas protestantes estão disfarçadas, mas são indulgências, ou seja, tentar comprar a salvação, tentar comprar o perdão de Deus, tentar ganhar o amor de Deus através de manifestações de um coração avarento, e oferecendo a Deus algum objeto, alguma coisa. Deus, ele é espírito. Nada que for além do que é espiritual pode ter algum tipo de influência sobre a pessoa de Deus. Por isso que o que Deus sempre pede para nós não é sacrifícios. Deus não quer bode, Deus não quer sacrifício de cordeiro, Deus não quer sacrifício de boi, de vaca. A Bíblia diz que Deus quer o quê? A nossa reta justiça, que nós amamos o próximo como a nós mesmos. E Jesus foi bem claro: se vocês entendessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Vamos para frente? Vamos lá, gente. As vestes. Vamos agora ver as vestes. No Antigo Oriente Médio, as vestimentas eram também simbólicas do estado de uma pessoa ou grupo. Por que na visão diz: tira as vestes sujas e coloque sobre ele vestes sacerdotais? Por quê?
Porque se tinha uma coisa que as pessoas, principalmente judeus e semitas, eles olhavam muito, querido, o estado das vestimentas das pessoas. Para eles, simbolizava o estado espiritual da pessoa. Ou seja, hoje muitas pessoas julgam alguém pela aparência, mas era isso que era realmente na época, principalmente de um sacerdote. Se ele tivesse vestido com roupas sujas, ou com roupas pobres, ou com roupas simples, como as vestes de Jesus, que eram vestes que eu creio simples, tá? Que era a veste do povo, ele não seria bem recebido no meio judaico. Então aqui, o que acontece? Como Deus, conhecendo a mente daquele povo, manda tirar as vestes sujas, tá? E colocar vestes novas. Para quê? Para mais uma vez o povo viesse entender que o sacerdote estava bem perante Deus, estava bem perante o Eterno, e que eles poderiam realmente botar a mão na obra para reconstruir o templo, porque tinha sacerdote para ministrar no templo. Era importante para aquela geração também ter certeza de que o pecado do povo judeu já havia sido perdoado, ou seja, eles tinham algumas dúvidas se realmente o juízo de Deus sobre a geração deles já havia acabado ou ainda tinha algum resquício de juízo de Deus. Quando o profeta diz que está sendo tirada a iniquidade do sacerdote, ele está, querido, então, abrindo a mente daquele povo para que o povo viesse realmente que Deus estava disposto a restaurar a nação de Israel e também a sua religiosidade. Muito atribuíram as adversidades e a oposição enfrentada para a reconstrução de Jerusalém como um sinal de que eles ainda estavam sendo punidos. Então, quando eles viam, querido, o adversário, Tobias, Sanbalate, Gesse, os amonitas, os persas, os samaritanos, vindo, zombando deles, invadindo a cidade e fazendo as raças que eles faziam, muitas vezes eles ficavam pensando, será que ainda Deus não está punindo nós por causa dos pecados dos nossos pais ainda? Sabendo que aqui é uma nova geração, não era a geração que pecou, aqui é a geração que retornou do cativeiro babilônico, que é uma nova geração, tá? E eles pensavam que a punição ainda continuava, por isso que eles não conseguiam, querido, e por isso que estavam tempos tão trabalhosos para a reconstrução do templo, tá? Agora vamos ver o turbante puro. O turbante puro, bem como as roupas limpas, também indica que Josué poderia oficiar como sacerdote, pois a pureza cerimonial era um pré-requisito para essa função. Ou seja, era exigido do sumo sacerdote, né, toda aquela cerimônia de purificação, as vestes limpas, né, colocado o peitoral, tá? Como estão fazendo aí, né, na falsa igreja universal aí. Agora os sacerdotes estão usando um peitoral e dizendo que vai abençoar com a bênção sacerdotal. Meu Deus, isso é uma abominação. Isso, querido, é o mercado da fé, isso é uma vergonha, esses espertalhões da fé, querido, colocar, querido, um peitoral de sacerdote para te impressionar, para te enganar, para te enrolar, para te roubar, para fazer um 7-1 e ainda você patrocinar o seu próprio assalto. Ou seja, você está sendo assaltado e ainda você está pagando para ser assaltado. Além disso, o sumo sacerdote Josué é vestido com vestes novas. Isso significa que acabaram o tempo de angústia. Ou seja, quando o povo ouvia e lia esta mensagem do profeta Zacarias, querido, eles estavam vendo que havia ou ia haver um tempo de mudança. Ou seja, os vestidos simples de Josué representavam as lutas, as provas, as dificuldades, os inimigos, mas quando ele foi colocado sobre ele, perdoado sua iniquidade e colocado sobre ele uma veste de exaltação, o que Deus estava falando para o povo? Olha, o sacerdote, ele é representante do povo, ou seja, eu perdoei a iniquidade de vocês, vocês não estão mais sob os efeitos dos pecados da idolatria que foi praticado antes de teu povo, de seus pais ir para a Babilônia, e agora vai ter um tempo
aonde a humilhação vai passar e Deus vai exaltar vocês. E realmente foi o que aconteceu. É possível ainda que a visão objetive legitimar a liderança do sumo sacerdote também, assim como logo em seguida Zorobabel seria legitimado. Ou seja, se tinha uma coisa que o povo estava muito desconfiado, era com as lideranças. E era de suma importância, como eu falei para vocês, as lideranças ganharem a graça do povo, para que o povo tivesse ânimo para que pudesse ajudar nessa reconstrução do templo. O fortalecimento da liderança, conforme visto no comentário de introdução de Proto-Zacarias, era fundamental para a reconstrução de Jerusalém e, consequentemente, da própria Judéia. Ou seja, como que o povo, eles iriam fazer uma obra tão grande como essa, eles iriam se mover de uma forma nacional, de uma nação, se eles não tivessem uma liderança em que eles pudessem confiar. Por isso que hoje, querido, nós estamos vivendo uma decadência na igreja evangélica no Brasil. Por quê? Porque nós estamos vendo muitas pessoas aderindo à igreja, ou seja, muitas pessoas vindo ao evangelho, mas o evangelho não tem entrado neles. Ou seja, eles entram no evangelho, mas o evangelho não entra neles. Por quê? Porque as lideranças que deveriam ter a palavra do Eterno para ensinar essas pessoas corretamente, estão ensinando segundo os seus interesses, segundo os seus projetos, as suas carnalidades, para apacentar o seu próprio estômago. E isso tem feito com que muitas pessoas tenham se afastado das denominações e têm se tornado um desengrejado. O desengrejado, o maior culpado do crescimento dos desigrejados no Brasil, é as lideranças que ainda continuam com essa teologia, que é uma teologia já ultrapassada, que não engana mais ninguém, que está somente prendendo aqueles mais velhos, as pessoas menos informadas, porque quem se informa, quem tem a informação, quem tem acesso à informação, que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, que se esforça, esse jamais será enganado, porque a luz vai iluminar os seus caminhos para que ele saia dos tropeços das trevas. Continuando o capítulo 3, ainda diz assim: e o mensageiro de Adonai declarou solenemente a Josué: assim disse Adonai dos exércitos, se andares, olha, querido, as promessas condicionais de Deus, Toda palavra que procede da boca de Deus, ela é condicional. Ou seja, Deus, quando Ele fala, Ele sempre fala com uma palavra condicional. Ele diz: se andares pelos meus caminhos e guardares os meus preceitos, então tu governarás a minha casa e administrarás os meus pátios, e eu te darei acesso entre os que estão aqui de pé, pois eis a pedra que coloquei diante de Josué, sobre essa única pedra as 7 faces, eis que vou gravar sua inscrição, oráculo dos exércitos. Vamos entender essa passagem. Obediência da liderança. Nesse ponto, a visão se ocupa de dizer que o sumo sacerdote Josué seria bem sucedido caso ande em obediência aos preceitos do Criador. Por isso que quando Deus ele solta uma palavra, Deus ele é tão bom que ele solta uma palavra condicional. A palavra de Deus ela sempre tem 2 lados: uma bênção e uma maldição. Por isso que Deus não se arrepende. Você pode dizer assim: mas Deus disse que ia fazer. Mas todas as vezes que Deus diz eu vou fazer, Ele sempre coloca uma condição. Mas, sempre tem um mas. Então, a própria palavra de Deus, parece que ela mesma age por si só. Ou seja, se o sacerdote aqui,
ouvisse essa palavra e não cumprisse, Deus iria fazer o quê? Iria envergonhá-lo. Mas, como ele obedeceu, Deus o exaltou. Mas se você olhar aqui, você vai dizer, puxa, mas Deus fez uma promessa e depois mudou. Não, não foi Deus que mudou, e nem... Porque Deus, ele não se arrepende, ele é imutável, ele não muda. Mas a palavra dele, ela que vai agir conforme as condições que foi colocado. Entendeu? Por isso que Deus não se arrepende. Por isso que a palavra de Deus sempre tem dois lados. Eu vou fazer isso, 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 mas se tu fizer isso, 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 eu não vou fazer. Sempre tem os dois lados, tá? A pedra de 7 faces. O que significa isso? Você sabe o que significa as pedras de 7 faces? Essa pedra provavelmente se refere à Roseta, descrita em Êxodo 28, 36 ao 38. Essa pedra teria sido colocada no turbante do sumo sacerdote, e a inscrição na pedra seria semelhante à mencionada em Êxodo 28, 36 e também em Zacarias 14, 20, que significa santidade ao Senhor. Ou seja, os sacerdotes eles usavam uma lâmina de ouro aqui, que estava escrito santidade ao Senhor. As 7 faces simbolizam pontos de reflexão para as 7 lâmpadas do candelabro do templo, descrito na visão subsequente. Nesse ponto, a visão exibe otimismo para o sumo sacerdote. A purificação do sacerdote conduzirá à remoção da culpa da terra, segundo o fim deste versículo. Ou seja, que toda a culpa, conforme foi tirada do sumo sacerdote, ali estava simbolizando que Deus estava perdoando e tirando todos os efeitos da culpa dos seus pais que pecaram na idolatria, na prostituição, que pecaram na desigualdade social e que foram para a Babilônia cativos por este erro. Vamos continuar, o capítulo 3. Aí agora nós vemos uma mensagem para Josué. E algo muito importante que você talvez já ouviu sobre o renovo. Quando te fala o renovo, você lembra de quem? O renovo. O que vem à sua mente? Coisa nova. O que mais? Vamos usar, se o renovo fosse uma pessoa, quem você pensaria que seria o renovo? A irmã pensaria que era Jesus. Mas é isso mesmo que eles querem que você pense, mas não é Jesus. E nós vamos ver agora. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que estão sentados diante de ti, porque eles são homens de presságio. Eis que vou introduzir o meu servo, o rebento. Eu afastarei a iniquidade desta terra em um único dia. Naquele dia, oráculo de Adonai dos exércitos, convidar-vos-eis uns aos outros debaixo da vinha e debaixo da figueira. Agora vamos ver o renovo. O termo aqui, traduzido como renovo, é o hebraico tsemá. Esse termo vem da raiz que significa germinar. Por isso renovo, vem de germinar. Não é necessário tentar adivinhar quem é o renovo. Não precisa tentar adivinhar. Se você pegar sua Bíblia e você olhar esse versículo, você vai encontrar esse renovo com letra maiúscula. Por quê? Porque é uma porca tradução aportuguesada, que pega uma palavra do hebraico para condicionar sua mente, para que você acredite que esse renovo seja Jesus, eles colocam com letra maiúscula. A mesma coisa que eles fazem com o Espírito Santo, a mesma coisa que eles fazem com o príncipe, que nós vimos em Daniel. Tudo interpretações e traduções que são tendenciosas.
que são de pessoas que não têm temor de Deus e não têm caráter exegético de interpretação das Escrituras. Porque o próprio Zacarias, ele diz quem é o renovo, e ele diz que não é Jesus. Vamos ver? Toma, digo, prata e ouro, e fazes coroas, e ponha-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e fale-lhe dizendo: assim diz Adonai dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo de Adonai. Ele mesmo edificará o templo de Adonai, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará. O sacerdote está perante o seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Quem é o renovo aqui? Está dizendo que o renovo ia edificar o templo. E quem foi o governador responsável pela edificação do templo? Zorobabel. Zacarias está dizendo quem é. Quem é que era o comandante? Quem é que ficou com unha e carne? Os dois para a restauração de Israel: Josué e Zorobabel, que são os dois filhos do óleo, que nós vamos ver mais para frente. Por isso que eu falei na aula passada, todo dualismo que você encontrar, do capítulo 1 até o capítulo 8 de Zacarias, está falando de quem? Quando há um dualismo, está falando de Zorobabel e de Josué, tá? Olha o assassinato exegético que a tradução portuguesa faz. Pegar algo que está sendo revelado pelo profeta, está sendo dito pelo profeta, que é Zorobabel, e eles querem dizer que é Jesus. Tá? Vamos para frente. O renovo é Zorobabel. Há inclusive um trocadilho com o nome de Zorobabel. Tá? Zorobabel, que significa semente da Babilônia. E o que significa renovo? Aquele que germina. Aquele que germinou na Babilônia. Ou seja, quem que germinou na Babilônia? Zorobabel. Ele nasceu na Babilônia. Ele é o renovo. Ele germinou na Babilônia. Por isso que o nome dele é Zorobabel. Que vem de germinar. Ele nasceu na Babilônia. E mais, ele era da descendência davídica. Por isso que ele teve tão boa aceitação do povo. Mas Zacarias, ele foi, como ele diz que nós vimos em Daniel que os profetas nesses tempos que eles estavam cativos, eles falavam sobre códigos. Se aqui Zacarias diz que Zorobabel era da linhagem davídica, o que ia acontecer com ele? Eles iam matar ele. Então o que ele faz? Ele fala de um governador e não de um rei, de um descendente do rei Davi. Mas ele é descendente do rei Davi. Por isso, a semente que estava na Babilônia germinaria e se tornaria um renovo. Não tem nada a ver com Jesus, gente. Como profetizado por Zacarias, houve harmonia entre Josué e Zorobabel. E essa harmonia foi fundamental para a edificação do templo, que o próprio Zacarias atribuirá a Zorobabel. As mãos de Zorobabel, Zacarias 4:9, veja, as mãos de quem? De Jesus? Não, de Zorobabel lançaram os fundamentos deste templo. Suas mãos o terminarão, e vós reconhecereis que Adonai dos exércitos me enviou a vós. Primeiro ele disse que o renovo iria edificar o templo. E aqui está dizendo que quem fundou, colocou os fundamentos do templo foi o governador Zorobabel. Por isso que Zacarias, ele vai dizer: Zorobabel, você vai ter aquela parte, não é por força e nem por violência, mas essa obra será pelo meu Espírito. Tá? Animando Zorobabel. Não tem nada com Jesus aqui. Vamos ver, debaixo da vinha e da figueira. Tá vendo? Se você, quem perdeu essa aula,
Qualquer dia eles vão abrir, vão ler, vão dizer que é Jesus e que Jesus é renovo e tal, e você vai engolir. Agora hoje você já está vacinado, já sabe, tá? Que a prova está dentro do próprio livro, tá? Debaixo da vinha e da figueira. Estar debaixo da vinha e da figueira era símbolo de prosperidade e de tranquilidade. O povo retornado do exílio finalmente teria um período de paz e de prosperidade. Por isso que está falando sobre a vinha e a figueira. Tá? O vinho era símbolo da alegria e o figo é uma das frutas típicas da região do Oriente Médio. Mas além disso, as figueiras também eram sinônimo de árvores muito antigas. Algumas chegam a viver séculos. Tá? Então aqui nós estamos encerrando o capítulo de número 3 e agora nós vamos iniciar o capítulo número 4, que é a visão, tá? Que muitas pessoas brigam, debatem, acham que essas duas oliveiras as torres gêmeas lá dos Estados Unidos lá que caiu, fazem a maior baboseira exegética que já existiu numa interpretação que é simples se você observar o contexto, tá? Então vamos para a quinta visão. A visão, o candelabro e as oliveiras, tá? O mensageiro que fala comigo retornou e despertou-me, como um homem que é despertado do seu sono. E ele me disse: que vês? E eu disse: vejo um candelabro todo de ouro, com um reservatório em sua parte superior. 7 lâmpadas estão sobre ele, e 7 canais para as lâmpadas, que estão em sua parte superior. E junto deles estão 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda. Então eu perguntei ao mensageiro que falava comigo: o que significam essas coisas, meu senhor? E ele, o mensageiro que falava comigo, respondeu-me: não sabes o que significam essas coisas? Eu disse: não, meu senhor. E ele respondeu-me: estes 7 são os olhos de Adonai que percorrem toda a terra. E eu lhe perguntei: quem são essas 2 oliveiras, uma à direita do lampadário e à sua esquerda? E eu lhe perguntei de novo: o que significam os 2 ramos de oliveira que deitam óleo por meio dos 2 bicos de ouro? E ele me disse: não sabes? O que significam essas coisas? E eu disse: não, meu senhor. Ele disse: estes são os 2 filhos do óleo que estão de pé diante do Senhor de toda a terra. Tá? Quando fala toda a terra aqui, toda a terra de Israel. Tá? Lembra que eu falei para vocês que todo dualismo ele iria revelar 2 personagens. Quem? Zorobabel e Josué. Então quem são os 2 filhos do óleo? Ele teve essa visão aqui, ó. 2 oliveiras, as 2 oliveiras com o caninho que deitava óleo no candelabro. Aí que entra todas essas berrações de interpretação profética. Ah não, aqui está falando das 2 oliveiras, aqui está falando do Novo Testamento, do Antigo Testamento, não, aqui está falando de Josué e de Zorobabel, que estão dentro do contexto do livro, tá? Vamos para lá. As dualidades nas visões. A quinta visão, relatada em 4, 1 ao 14, contém todos os elementos estruturais presentes na maioria das visões noturnas de Zacarias, apesar de cada elemento aparecer pelo menos 2 vezes. A descrição da imagem ilustra 2 elementos: uma descrição estendida de um candelabro, 4 e 2, e 2 oliveiras, 4 e 3. Tá? Vamos ver o resumo da visão. A visão do mensageiro acordando do sono não é por acaso. Há uma nítida conexão entre esse elemento e o despertar de Judá e de Jerusalém, após ano de um estado de certa letargia, mesmo após o exílio. Então, quando já tem um sentido de o anjo, né, que trouxe essa visão, acordar o Zacarias, porque a visão normalmente ela é tida num estado de desmaio ou um sonho. Tá?
A visão da menorá representa a reconstrução do templo e o reinício do sacerdócio. Tá? A quinta visão do candelabro de ouro e das pessoas oliveira usa dessas imagens de junção para simbolizar os líderes unidos que podem ser identificados pelo contexto como Josué e o governador davídico Zorobabel. A função primária do último é construir o segundo templo, tal como Salomão fundou o primeiro. Os dois líderes, tá? Os dois líderes são ungidos, literalmente, filhos do óleo. No original hebraico não está escrito, tem uma versão nossa aportuguesada que coloca os dois ungidos, né? Mas aqui é os dois filhos do óleo, já é diferente, já é uma tradução bem diferente, tá? Apesar de haver aqui alguma escatologia percebida, as pessoas e eventos de restauração não devem ser confundidos com aqueles da Era de Ouro, o dia das pequenas coisas. Versículo 10, pertence a Zorobabel e no fim, dependente do trabalho do Espírito do Senhor. Por isso que vai ter aquela passagem, né? Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Vamos ver os sete olhos. Os sete olhos expressam justamente um dos significados da menorá, isto é, o que o Eterno vigia por toda a terra e vê todos os acontecimentos. Tá? Quando você vê candelabro com sete coisas, sempre vai simbolizar os olhos de Deus, como chama de fogo, a sua onisciência, e que nada foge aos seus conhecimentos, que Ele conhece todos. Hoje para nós isso parece que não representa tanto, mas para quem vivia naquela cultura, saber que o Deus deles sabe de todas as coisas que acontecem em todos os lugares, tá? Porque eles criam que os deuses eram locais, por regiões, por países, tá? Então isso era de uma forma muito importante de impactar a fé daquele povo, tá? Os filhos do óleo, embora a maioria das traduções para o português traga aqui termo ungidos, o que temos no hebraico é Benei Hatzerah, Benei Hatzerah, tá? Benei Hatzerah, tá? Que quer dizer filhos do óleo. Agora veja como a tradução ela não respeita o hebraico, entendeu? Por quê? Porque, queira ou não queira, eles querem que o renovo, que quando fala de ungidos, tire fora de todo o contexto da época. Tá? E isso é uma coisa que é um pecado que eu vejo que essas pessoas vão pagar caro por usar de sua autoridade para deturpar, adulterar e inserir coisas na Bíblia. Tá? Filhos do óleo, o termo é diferente daquele que é traduzido como ungido. Tá? Em Levítico 4:3, 1 Samuel 2:10, 35, 26:9, Salmo 2 e etc. Os dois filhos do óleo representam Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o governante não sacerdotal que divide algumas responsabilidades reais. Não é por acaso que o texto cunha uma expressão singular ao invés de usar uma mais comum. Muito provavelmente o objetivo é evitar descrever Zorobabel como uma figura real ou messiânica. Por quê? Porque se falasse que Zorobabel era da descendência real, com certeza sua cabeça ia rolar. Então aqui nós vemos que o profeta está falando em código, mas o povo de Israel iria entender realmente o que estava acontecendo. Ao contrário da situação do livro de Ageu, Zorobabel não é chamado governador em Zacarias, mas também não é chamado rei. E nem dito explicitamente que ele é descendente de Davi, nem podemos presumir que ele tenha sido ungido. A abertura do texto quanto a esse assunto é impressionante e dificilmente não intencional. O sumo sacerdote era presumivelmente ungido, em Números 3 e versículo. Mas sua unção não carregava atributos de rei.
3 palavras relativas a Zorobabel. Esta é a palavra de Adonai a quem? A Zorobabel. O que ele fala? Não pelo poder, não pela força, mas sim por meu Espírito. Está vendo aqui, querido, que essa tradução está respeitando o hebraico? A palavra Espírito está com letra minúscula, porque é assim que está no hebraico. Porque Deus, o Espírito de Deus é um vento. É um vento. Disse Adonai dos exércitos: quem és tu, grande montanha? Diante de Zorobabel és uma planície. Ele tirará a pedra de remate aos gritos. Graça, graça a ela. E a palavra de Adonai me foi dirigida nesses termos: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos deste templo. Lembra que eu falei? Suas mãos o terminarão. Então, quem diz que o renovo iria construir o templo, e aqui está dizendo que quem construiu o templo foi Zorobabel. E vós reconhecerei que Adonai dos exércitos me enviou a vós. Pois quem desprezou o dia dos pequenos acontecimentos, que ele se alegre vendo a pedra escolhida na mão de Zorobabel. Tá? Não pela força. Zorobabel sucederá por meio dos dons espirituais a ele conferidos pelo Senhor, ou seja, sua capacidade de liderar. Tá? O termo hebraico ruach, inadequadamente traduzido por espírito com letra maiúscula, significa literalmente vento, e em uso figurativo, como é o caso aqui, denota um ímpeto, tá? Uma graça, uma força, tá? Uma garra para fazer as coisas. Zorobabel, tal como o restante do povo, sabiam que eles não tinham poderio militar para fazer oposição aos persas, samaritanos, árabes e outros que se opunham à reconstrução de Judá e Jerusalém. Conforme já vimos, a vitória e o prevalecimento do povo judeu não viria pela força deles, mas sim pela intervenção direta de Deus. Tá? E isso aconteceu na íntegra. Tá? A montanha que é tornada uma planície é símbolo da vitória sobre as adversidades, que pareciam enormes, insuperáveis, nos tempos de Josué e Zorobabel. Ou seja, o profeta está dizendo: vocês estão diante de uma montanha, vocês estão diante de grandes problemas, vocês até estão desanimados, mas Deus vai transformar essa montanha numa planície, para que vocês possam caminhar por cima dela, para que vocês sejam vitoriosos. O dia de pequenos acontecimentos. O segundo tempo era consideravelmente mais modesto do que o tempo de Salomão, de modo que lemos. Aí quando você vê que a glória do segundo tempo será melhor que a primeira, é uma glória no sentido espiritual, porque no lado material, quem viu o primeiro tempo e contemplou o segundo tempo chorou, porque parecia um casebre, perto do que o Salomão construiu. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo, de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tantas altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Então havia choro, havia alegria, havia felicidade. E a mensagem da profecia é de que a vitória de Zorobabel com a refundação do templo não deveria ser vista como algo pequeno ou sem importância. Eles estavam até tristes, os mais velhos e tal, mas Zacarias vem trazendo essa que não eram para eles agirem dessa forma. Por quê? Porque por isso que Ageu vai dizer, Ageu acho que vai dizer que a glória dessa casa seria maior do que a primeira, mas glória no sentido da presença de Deus, da restauração, de outro contexto espiritual, religioso da época. Como já visto no outro trecho, o livro de Zacarias, os planos do Eterno para Jerusalém eram grandiosos e estava apenas começando a se desdobrar. Vamos entrar um pouquinho na quinta visão aqui? Vamos lá. Quinta visão. Levantei novamente os olhos e vi, eis um pergaminho que voava. Você já viu um pergaminho com asinha voando?
Você está vendo a importância de você entender o que significa esse figura de linguagem para entender os profetas? E o mensageiro que falava comigo disse-me: que vês? E ele disse: vejo um pergaminho que voa. Seu comprimento é de 20 côvados, sua largura de 10. E ele me disse: esta é a maldição que se espalha sobre a superfície de toda a terra. Porque todo aquele que rouba será expulso daqui, de acordo com ela. E todo aquele que jura falso em meu nome será expulso daqui, de acordo com ela. Eu a espalharei, oráculos de Adonai dos Exércitos, para que entre na casa do ladrão e na casa daquele que jura falsamente em meu nome, para que se estabeleça no seio de sua casa e a destrua com as suas madeiras e as suas pedras. Que Deus está trazendo uma advertência ferrenha para que aqueles que resistissem à grande reforma que está sendo proposta por Deus. Vamos ver o panorama da visão. A sexta visão do pergaminho Bordô mostra as palavras do Eterno em forma materializada. Isto é, a Escritura começando a emergir como um conceito e um padrão de ouro através do qual medir e purificar a comunidade. Ou seja, Deus ia medir o valor da comunidade, seria determinado pela obediência deles à Torá, a lei que estava sendo ensinada. Por isso que é importante nós aplicarmos e vivemos aquilo que aprendemos. A invocação da maldição mostra que a aliança permanece em vigor, apesar de ter sido quebrada uma vez. Ou seja, Deus está refazendo a aliança e dizendo: eu ainda continuo disposto a abençoar vocês. O pergaminho. O pergaminho representa o conteúdo do texto escrito que ele contém. Isto é, a maldição. Contra quem? Os transgressores. Ou seja, Deus disse: não vou dar moleza. Não vou dar moleza. E a implementação da maldição. O pergaminho representa duas coisas. A primeira, a própria maldição que sobrevém aos transgressores em virtude daquilo que está escrito, os ladrões, os que mentem, os que são falsos. Deus ia descer no cajado. Ele também representa a própria execução da maldição, que curiosamente na visão é representada também pelo próprio pergaminho. O tamanho do pergaminho, que aproximava-se 10 por 5, não é por acaso. Observe o texto abaixo. E a casa do rei Salomão edificou ao Eterno, era de 60 côvados de comprimento e 20 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e os 10 côvados de largura diante da casa. Era claro na memória do povo que a maldição descrita na aliança havia executado juízo sobre o primeiro templo, e ela era particularmente relevante em função da temática da reconstrução do templo. Aqueles que ouviam as visões de Zacarias precisavam ser certificados de que o tempo da maldição havia cessado. Isso é, que as maldições descritas na Torá haviam sido executadas plenamente, de forma que nada mais restava de obstáculos para a reconstrução. Ou seja, vocês estão perdoados, a maldição da lei, já tirei a maldição da lei sobre vocês, mas com uma condição: aqueles que transgredirem, eu vou... Sempre que eu diz, a palavra de Deus sempre tem dois lados. Quando ele solta a palavra, tem dois lados. Roubo e falso testemunho. Roubar e dar falso testemunho era aparentemente de tal preocupação que esta sexta visão mostra Adonai enviando uma maldição retaliadora à terra. Uma que buscará destruir aqueles que realizam tais crimes. Os ofensores e suas famílias sofrerão dessa maldição. Não haverá escapatória para aqueles que roubam e mentem. As visões anteriores estavam mais preocupadas com o restabelecimento das condições para que a santidade de Adonai fosse respeitada no templo e entre os líderes dos exilados, retornados para Jerusalém. A imagem do pergaminho voador, contudo, presume que esses crimes sejam tão pesados que
que o novo templo não terá chance de sucesso a não ser que a culpa criada por esses crimes seja removida de toda a terra. Assim sendo, ela estabelece a fundação para a purificação da terra e objeto do relato da visão subsequente. É bem provável que a questão dos crimes do roubo e falso testemunho faça alusão aos grupos que se levantaram contra o povo judeu por ocasião da construção do templo, dentre os que havia inclusive israelitas do reino do norte, quer dizer, o samaritano. Talvez até mesmo houvesse judeus que estivessem se insurgindo contra a reconstrução. Ou seja, além de ter os inimigos, ainda tinha os internos. Os próprios naturalizados israelitas, os próprios israelitas às vezes tinham oposições, ou que achavam que não adiantava mais reconstruir, talvez já por causa das influências pagãs, já estavam com a sua fé bem abalada. Sabemos pelo relato de Esdras 4 que esses opositores escreveram uma falsa acusação, um falso testemunho, por assim dizer, afirmando que os judeus tinham a intenção de se rebelar contra a Pérsia, deixando de ser província dela. Vocês sabem o que fizeram lá, né? Mandaram lá dizendo que Neemias queria ser governador, e blá, blá, blá. Aí, Esdras 4:2-3 diz: saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e reedificam aquela rebelde e malvada cidade, tá? E vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Agora saiba, rei, que se aquela cidade se reedificar, os muros se restaurarem, elas não pagarão os direitos, tributos e os pedágios, e assim danificará a fazenda do rei. Olha o que eles fizeram. É possível também que os moradores da terra estivessem também praticando pilhagem, roubando o material destinado à reconstrução do templo. Ou seja, o rei Dario lá, que foi o que sempre mandava verba, estava mandando e o pessoal estava roubando. Olha que o povo de Israel sofria, né? Eles iam lá e roubavam, tá? Capítulo 5. E o mensageiro que falava comigo aproximou-se e disse-me: levanta os olhos e olha essa coisa que se aproxima. E eu disse: o que é isto? E ele disse: isto é um cesto que se aproxima. E acrescentou: esta é a sua iniquidade em toda a terra. E eis que um disco de chumbo foi levantado. Havia uma mulher sentada dentro do cesto e disse: esta é a iniquidade. E recolocou no interior do cesto, em cuja boca colocou o peso de chumbo. E levantei os olhos e vi, eis que apareceram duas mulheres. Um vento soprava em suas asas, e elas tinham asas como as da cegonha. Elas levantaram o alqueire entre a terra e o céu. Eu disse ao mensageiro que falava comigo: para onde estão elas levando o cesto? E ele respondendo: para construir-lhe uma casa no país de Sinar e preparar-lhe um pedestal onde a colocarão. Irmãos, é incrível essa profecia aqui. Para você entender ela, é coisa tremenda. Vamos ver. A mulher na visão. Algumas vezes no passado, o gênero da figura no cesto foi usado para destacar a iniquidade das mulheres, diferentemente dos homens. Essa interpretação machista deve ser rejeitada por razões teológicas, linguísticas e textuais em Zacarias. Linguisticamente, substantivos abstratos no hebraico, tais como iniquidade, são tipicamente femininos, porque a palavra iniquidade no hebraico é uma palavra feminina. Uma vez que o elemento simbolizado é feminino, é apenas lógico que a entidade que assim o simboliza também seja feminina. Não porque haja qualquer coisa inerentemente iníqua acerca da mulher. Tá? Jesus. Textualmente, a ênfase no gênero da mulher no cesto como um símbolo para todas as mulheres não faz sentido, uma vez que as duas mulheres também removem o cesto, um fato convenientemente ignorado na maioria de tais interpretações. O gênero, portanto, não tem nenhuma relevância no relato desta visão. Tá? Então, masculino ou feminino não tem relevância. A iniquidade.
Dado que a localidade da área do templo é presumida noutros relatos e frequentemente presumida que a ideia verbal aqui significa que o cesto está saindo da área do templo. Então, ou seja, está sendo tirado do templo a iniquidade que estava dentro do cesto. Essa interpretação sugere que a culpa do povo está saindo e será removida. Como tal, a visão edifica sobre o tema da anterior, onde uma maldição saiu e foi atrás daqueles culpados, de roubar e prestar falso testemunho, certo? Como nós vimos anterior. Assim, com essa figura estranha capturada no cesto, o cenário está pronto para a remoção da iniquidade do povo, ou seja, Deus está pronto para remover, ou seja, o perdão. Onde, contudo, se leva a iniquidade uma vez que tenha sido aprisionado. A resposta a essa pergunta sutil, mas diretamente, oferece talvez o comentário mais sarcástico do livro de Zacarias. Eles estão levando o cesto para a terra de Sinar, o que significa que era um outro nome para a Babilônia. Ou seja, a iniquidade fez eles irem para a Babilônia. E depois, quando Deus restaura, Deus diz: eu vou tirar a iniquidade de vocês e vou mandar lá para a Babilônia. Eu vou ferrar com a Babilônia. Foi o que aconteceu. Tá? Uma vez que esteja lá, uma casa será construída para ela. Presume-se que essa nova casa para a iniquidade seja um local de adoração. Assim, a coisa é removida do templo para ser levada a Sinar, para ser adorada. Essa farpa direcionada à Babilônia ridiculariza a antiga potência mundial. Como se disse, esse lugar adora aquilo que nós lançamos fora, a iniquidade. Tá? É um sarcasmo aqui, tá? Uma zombaria. O profeta está tirando um sarro mesmo. Tá? O termo hebraico usado é efa, uma medida bíblica aproximadamente 23 litros, muito utilizada nas ofertas bíblicas, tá? Principalmente de libação. Por contexto, observe que, na realidade, trata-se de uma referência ao recipiente usado para carregá-las, que, curiosamente, é pequeno demais para conter uma mulher, o que indica que a iniquidade é muito maior do que parece exteriormente. Tá? Esse é o significado. Tá bom? Vamos parar aqui. Semana que vem nós vamos entrar aqui na asa da cegonha aqui. Que Deus abençoe a todos. Tá? Deixa eu ver quem está aqui junto conosco. Carlos Augusto entrou. Gerson Luiz, Nilva, Ferdinand, Elias Nau, Paula, Fernanda, Antônio, Juliano Martins, Sueli Alaúde, Carlos Carlinhos, Derli Fernandes, Andrize Cassol. Aí, Derli, tá tendo aula online em casa, né? É moleza, né? André Cassol entrou, Edna Biondo entrou. Que bom ter aula em casa, né? Coisa linda, coisa boa. Anderson Paz também entrou, Maria Santos, Joel Melo, Liran Azevedo, Orsino Veloso, Cristiano, aí que a gente vê como tem bastante nome, né? Cristiano e Cristiane, e aí Cristiano. Paulo Henrique Couto, nosso amigo, pastor Paulo, Deus abençoe. Elaine Seco, Ricardo Medeiros, que Deus abençoe. Catiane, Claudinei, Wellington, Edson Vac, Daiane, meu querido, cada nome que só querubim entende, é letra de anjo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Yeshua, HaMashiach, Hamaleh, Hamalehim. Amém.